Uma palavra de esperança. Programa A Hora da Verdade. Produção e apresentação do evangelista Waldenésio da Silva. Agora na Rádio Clube. Um bom dia a todos. Eu gostaria de dar um bom dia a todos vocês que estão nessa época em que estamos. Começando um ano novo. Começando época nova. Época que todo mundo já está se preparando. Muitos já começaram, outros estão iniciando ainda. E nós devemos ter, em princípio, para poder fazer um novo ano realmente que seja um ano, tenha novidade em nossas vidas. Que esse novo ano possa florescer, que Deus possa olhar, que Deus possa ter misericórdia e que também dê aos nossos administradores nesse ano. Devemos nos empenhar e orar pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão envolvidas, devemos nos empenhar. E aqui a gente olhando 1 Coríntios capítulo 13, eu queria falar de amor, o amor de Deus. Falar do amor de Deus para que esse ano seja um ano cheio do amor de Deus dentro de nós. Porque se eu não tenho o amor de Deus, como é que eu posso passar a outro? Se eu não exercito o amor de Deus, como é que eu devo transmitir a outro o amor de Deus? Devemos lutar por isto. E estamos iniciando um novo ano. Jesus citou alguns versículos. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro a vir perder a sua alma? Bom, para quem não acredita que há uma outra vida depois dessa, para ele o importante mesmo é viver nessa vida. Eu não. A minha riqueza não está lá no banco. A minha riqueza não está lá no local. A minha riqueza, o meu tesouro realmente é Cristo. Porque eu poderia ter muito dinheiro, poderia ter muitos bens, poderia ser uma pessoa muito rica. E se meu coração estivesse lá, não estava em Cristo, não estava em Cristo. Como a Bíblia diz que nós devemos ter Cristo em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, o resto vem tudo por acréscimo. E aqui no 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa como símbolo que retém. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Quando eu leio isso aqui, eu fico olhando as nossas igrejas hoje. Eu que estou envolvido. Não os outros, não. É eu que faço parte da igreja de Deus. A gente exercita o amor, muitas vezes, de uma maneira errada. Veja o que ele fala. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é este? A Bíblia fala de 2 tipos de amor. Alguns até diz que é 3, mas é o amor de Deus, o amor ágape, e o amor humano, e tem amor eros. Mas eu gosto de falar de 2 amores para não complicar. Ou seja, o amor de Deus, como é que funciona o amor de Deus? Olha o amor de Deus como é que funciona. Olha aí, o amor de Deus é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Bom, veja como é o amor de Deus. Ele está falando aqui, nessa carta aos Coríntios. Essa carta é uma carta que fala de dom de línguas. Que é o dom de línguas? Ele está falando exatamente por causa desse assunto. Por quê? Por que ele fala dessas coisas aqui? Porque lá naquela comunidade, eles usavam orar em língua. O que é orar em língua? Orar em língua é o balbuciar algumas palavras que ninguém de vocês irão entender. Mas lá o que eles falavam é a língua que eles falavam em Atos, no capítulo 2, Pedro e os outros apóstolos, eles falavam a língua deles e todos compreendiam. Falar em língua, ele funcionava dessa forma, para a edificação. E depois tinha a língua dos anjos, que outros diziam que falava a língua dos anjos, mas tinha que ter alguém que interpretasse para saber o que ele estava dizendo, porque senão ficava sem efeito. E hoje ainda eu já vi, e existe e tem pessoas que falam em língua. E ele está falando aqui a respeito de amor, porque isso aqui iria acabar. Esse é o propósito de falar de amor, porque essas coisas iriam acabar. Ele está enviando a carta porque eles tinham esses dons que eles tinham. Não só o dom de língua, mas existia dom de cura, dom de profecia, ciência, porque ele falou lá, né? Veja, ele diz que havendo o amor jamais acaba, havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Então, ia passar, ia acabar. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando se não conhece alguma coisa, se profetiza. O que é uma profecia? É eu falar alguma coisa que irá acontecer. E hoje, se eu querer ser um profeta, pode? Existem muitos por aí. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não. Por quê? Porque o profeta ele não pode falhar em nada. Tudo que ele fala tem que ser exatamente como ele falou. Porque os profetas da Bíblia não falharam. Tudo que eles anunciaram aconteceu em Jesus. E a gente, agora, começando um ano, e falar de amor, tem que ver o porquê que ele está falando tanto desse amor. Qual é o sentido que ele está querendo levar de falar desse amor que, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. Se eu distribuir todos os meus bens ao pobre, se eu não tiver amor, nada adianta. Veja que nesse contexto todo está incluída a palavra amor. E Mirá tinha muita língua. E depois ele diz, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando ele diz em parte conhecemos, em parte profetizamos, então o que ele profetizava ele não conhecia. E o que ele conhecia ele não profetizava, ele falava claramente. E o que ele profetizava ele não sabia. Eles profetizavam, não sabiam. Hoje nós sabemos tudo através da Bíblia porque ela está completa. Quando a gente vê aqui, o 13:10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perfeito que eu percebo para mim ver é a palavra de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus. Para mim ela é perfeita, para mim ela não tem defeito. O defeito tem nos homens que interpretam mal. Em mim, quando eu erro e eu vejo as coisas e falo, depois eu vou ver que não era verdade, que eu me enganei. Então eu não posso culpar os outros também, eu também estou incluído. E depois ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Veja, ele está falando lá do amor, e que tudo que desse pelas pessoas, se não tivesse amor, nada adiantaria. Então, sem compreender o que é o amor, estava fazendo uma coisa erradíssima, ele não entendia. E depois, no fim, ele diz, o verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, porém o maior desses é o amor. Por que ele agora terminou? Ele falou tantas coisas aqui,
Ele ainda falou, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deus e o homem. Nunca que eu vou saber todas as coisas de Deus nitidamente. Eu tenho que confiar sem entender muito bem. Você concorda com isso ou você discorda? Pode discordar, mas é uma verdade. Se eu querer saber tudo da Bíblia, se eu querer saber todas as partes daqui, eu vou ficar louco, porque eu não chego a entender as coisas de Deus. A minha mente é fraca e ainda o pecado que habita em mim, esse pecado não me separa de Deus, porque Cristo me garante. Mas eu sinto que eu não estou limpinho, então nós estamos conhecendo Deus em parte. Quando a gente vai se aproximar dele com outro corpo, que esse corpo não pode entrar no reino de Deus porque ele é corrupto, aí então nós vamos ver face a face. E ele diz, agora pois, então seja, na vida que ele agora enviou a carta, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deste é o amor. Ele não falou para deixar de usar o amor, mas ele falou que nós devemos confiar naquele que é o Deus que criou o céu e a terra, que o amor de Deus foi colocado dentro de nós. Quando você crê em Cristo, o amor de Deus é embutido dentro do homem, e nós agora temos o amor de Deus para exercitar. Porém, nós continuamos com esse corpo, e esse corpo ele tem uma tendência a viver aquilo que é bom dessa vida. E aquilo que é bom dessa vida, nesse ano que nós estamos começando, vamos lutar para perceber, se nós examinarmos esse 1 Coríntios capítulo, agora eu vou mais longe, capítulo 12, 13 e 14. Se todos nós examinássemos todas as igrejas, agora falo da igreja hoje, se nós nos sentássemos e estudasse isso aqui profundamente, ninguém mais sairia falando em língua que as pessoas escutam, mas não sabem o que está acontecendo. Lá no capítulo 14 ele dá a explicação. Escutam, mas não sabem o que escutam, e ele diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses é o amor. Deus, agora, no sacrifício de Cristo, colocou o amor de Deus em nós. Nós agora somos marcados com o amor de Deus. Efésios 1:13, ele dá a entender isso aí muito claro. Efésios 2:8 dá a entender que não é que é de graça que nós somos salvos. E versículo 9 diz que não vem pelas obras, para que ninguém se orgulhe, se glorie. E esse amor que a gente percebe que precisava ter é muito mais. Veja bem, se eu usar o amor de Deus, quando eu convido as pessoas para irem, para nos congregar junto, o amor de Deus é eu me doar para eles. O amor de Deus é eu me doar para eles, para que eles conheçam a palavra de Deus. O amor de Deus não é eles todos colaborar comigo para eu viver bem numa boa. Perdão, mas ocorre muito hoje isso aí. E aí eu fico rico, aí eu cresço muito, porque todo mundo a colaborar comigo, porque eu vou lá sendo dando de coitadinho, aí eu não estou usando o amor de Deus que está aqui. Perdão, irmão crente, eu sei que muitos de vocês escutam, mas procuramos examinar a palavra de Deus para ver em que ponto nós estamos, para quando a gente pregar o Evangelho, a gente usar o Evangelho da graça de Deus, que você queira ou não, Deus estabeleceu assim a salvação nesses dias. É pela fé no sangue de Jesus derramado na cruz. Não adianta nós ficar dizendo que nós estamos na igreja, vamos na igreja todos os dias, que somos bonzinhos. Ouve essas pessoas da própria vida de Jesus. Ele conta que foi 2 homens no templo, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava, tudo que ele fazia ele estava dizendo. O pecador só dizia, Deus tem pena de mim que sou pecador. E são exemplos, não para nós julgar um outro, mas é para nós perceber, admitir que nós precisamos de Deus.
e iniciando esse ano. Agora estamos começando. Para nós é uma nova era, para Deus não tem tempo, Deus não conta tempo. E nós contamos. Nós vamos apegar no tempo. E o amor deve ser usado. O amor de Deus. O amor de Deus é aquele. Ele é paciente, é benigno, não se incomoda com nada, tem uma paciência enorme. Deus, se a gente começasse a imaginar que é Deus, como é Deus, a gente teria mais temor a Deus, não medo, mas temor. Qual é o temor? A diferença do medo e o temor. O medo dá tormento. E o temor, a gente faz as coisas por gratidão. Isso é temor. Fazer as coisas por gratidão a Deus. Não eu vou ter que ajudar as pessoas, vou ter que dar uma cesta básica aos pobres, porque Deus vai me perdoar porque eu falhei alguns pontos, para Deus me recompensar o ano que vem. Isso aí Deus não dá recompensa. Isso é ilusão. Isso é negociar com Deus. Deus não é assim. Deus é amor. E Ele diz: o que permanece hoje é o amor de Deus em nós. Então, é fácil de nós entender. Perceba bem, vamos prestar atenção. É fácil de perceber o amor de Deus em nós. Esse amor que Ele tolera, esse amor que sofreu, esse amor que as pessoas falavam para Jesus que ele era um traidor, que ele era isso, ele era aquilo, e estavam lá chicoteando ele calado. A Bíblia diz: como ovelha muda, não abria sua boca. Foi contado dentre os malfeitores, não tendo pecado. Sofreu, derramou todo o sangue, para que agora a gente fique aliviado e tenha uma alegria enorme e praticar o amor de Deus. Amigo ouvinte, esse programa está sendo gravado, por isso que agora a gente está percebendo, todos estão passando a sua mensagem, a gente percebe, cada um passa a sua mensagem, e a mensagem que eu tenho é da palavra de Deus. Eu desejo que todos vocês tenham muita segurança em Cristo e que possamos usar o amor de Deus. Boa tarde a todos. Você acabou de acompanhar o programa A Hora da Verdade. Se você deseja ter mais informações sobre o assunto abordado, ligue 3265-2663. Programa A Hora da Verdade. Um programa da Igreja Bíblica da Graça, São João Batista. Com reuniões às quintas, sábados e domingos a partir das 7h30 da noite. A Hora da Verdade.